Hello people! Welcome! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Inglês Mais Fácil com o Teacher Lucas. E nesse vídeo vou te ensinar várias palavras, várias frases, na verdade, relacionadas a viagens usando o Simple Past, né? Então isso é um aprendizado duplo. Você vai aprender Simple Past e com frases que você vai utilizar se você for fazer uma viagem. Espero que você faça, né? Uma viagem internacional. É muito bom, né? Então, sem mais delongas, vamos lá, começando com as situações, né? Então, começando que o Simple Past, ele tem as mesmas regras de formação de frases do Simple Present, tá? Só que usamos os verbos no passado, mas as estruturas das frases são as mesmas, né? Começando do verbo to be, o verbo to be, ele pode ter was ou were, tá? Então ele pode ser essas duas formas, né? A gente usa was no singular e usa were no plural, tá? Lembrando que you a gente vai usar sempre no plural, né? Eu já falei isso em vários vídeos meus, né? O you você sempre vai conjugar no plural mesmo estando no singular, né? Por quê? Porque é um caso específico. O you pode ser tanto você no singular como você no plural, mas quando a gente vai conjugar algum verbo junto com o you, ele sempre vai estar conjugado no plural, certo? Bem, então aqui ó, tem um exemplo. You were in Maresias yesterday. You were in Maresias yesterday. I saw in your Instagram. Eu vi no seu Instagram. Então, você estava em Maresias. Estou falando para uma pessoa só. Mas se eu fosse falar, vocês estavam em Maresias ontem, seria a mesma frase, igualzinho. Ah, mas teacher, como que eu vou saber se é plural ou singular? Depende da circunstância. Já comentei também em um vídeo anterior que quando você fala em português, ah, você entendeu o que é que eu desenho? No inglês é muito mais válida essa frase, porque no inglês a língua é bem mais simples, tá? Ela tem muito menos palavras que o português. Legal? Então, vamos continuar aqui. Então aqui, quando for singular, a gente usa o was. Então aqui, por exemplo, e aí é mais fácil do que o Simple Present, porque a gente só tem dois, né? No Simple Present a gente tem três. Tem o am, que usa só com I, temos o is e temos o are, né? Aqui nós só temos dois, então facilita bastante. Então, por exemplo, aqui Maria, se fosse no Simple Present seria is, mas aqui a gente não tem uma diferença entre I ou he, she, it. Aqui vai ficar sempre was, tá? Então, Maria was lost in the airport minutes ago, né? Então, Maria estava perdida no aeroporto minutos atrás, tá? Renata was in her work, né? Renata estava em seu trabalho, legal? Lembrando que a gente costuma utilizar o Simple Past em situações em que estão gravadas no passado, tá? A gente usa em situações normalmente que tem essas marcações de tempo, ó. Minutes ago, yesterday, né? É uma obrigação? A gente pode usar o Simple Past sem uma determinação de tempo? Sim, pode, não está errado, tá? Mas quando a gente não tem uma determinação de tempo, é mais comum utilizar o Present Perfect, que é um outro tempo verbal, tá? Que a gente pode falar aí em uma outra oportunidade. Bem, vamos continuar aqui, ó. Para perguntar, temos o mesmo processo Simple Present. A gente tem que colocar o verbo na frente do sujeito. Aqui, ó. Were you having a trouble? Were you having a trouble? Né? Então, você estava tendo um problema? Tá? Was she at the terminal 2? Was she at the terminal 2? Então, ela estava no terminal 2, tá? Então, eu inverto. Em vez de falar, ela estava no terminal 2, she was at terminal 2. Eu, quando eu vou perguntar, obrigatoriamente tem que passar o verbo antes do sujeito. Was she. Legal? Bem, vamos continuar. Agora, como não falamos de outros verbos, né, que não é o verbo to be, que é was e were, a gente vai usar... nós temos no Simple Past dois tipos de situações. Nós temos os verbos regulares, que terminam com ed, e a gente tem os verbos irregulares, que não tem nada a ver com o verbo na forma do presente. Tá? Então, aqui os exemplos dos verbos regulares, ó. I needed assistance, né? Então eu precisava de assistência. Where are you? Where were you? Tá? Então, I needed assistance. Where were you? Tá? Então, onde você estava? Então, aqui duas situações, ó. Já numa mesma frase eu coloquei um verbo no passado na afirmativa e estava, o verbo to be, né? O verbo to be aqui no passado, perguntando, ele tá na frente do you, tá vendo? Então, legal. Já tem várias situações numa frase só aqui que eu coloquei propositalmente pra gente praticar. Ó, I danced all the night when we arrived. I danced
all the night when we arrived. Então, eu dancei a noite toda quando chegamos. Então, dois verbos no simple past regular aí. Dance, aí no caso dance termina com E já, então eu não preciso colocar mais um E, tá? Eu só coloco D, ó, danced. E arrive, outro verbo que já termina com E, e a gente só precisa colocar o D, tá? Então aqui no verbos, quando ele já tem o E no final, é só a gente colocar o ED, legal? Bem, vamos para as próximas. E temos verbos regulares, né? No inglês, o passado, os verbos regulares são bem comuns, tem bastante verbo no irregular. Tem lista, tá? Tem listas com verbos irregulares. Tem aí a opinião de cada um, tá? A minha opinião como professor é não decorar a lista, tá? Eu sou contra decorar a lista, tá? Eu sou mais a favor de você praticar o reading, né? Praticar a leitura, o listening, que é a escuta, que você vai ouvindo cada vez mais aqueles verbos e você vai memorizando. Porque você vai gravar aquela lista. A gente tem capacidade de gravar uma lista? Tem, mas às vezes de um dia para o outro, né? Daqui a uma semana a gente já esqueceu. Né? Quando que a gente vai gravar mais na mente? Quando a gente usar com mais frequência, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, dois verbos, né? Nós temos o verbo to be e na segunda frase nós temos um verbo no simple past, né? Where were we? Where were we? We were lost. We were lost. Então quer dizer, onde estávamos? Nós estávamos perdidos, né? Ou estávamos perdidos. No português não tem essa necessidade das coisas estarem na frase, né? No inglês sempre vai estar o sujeito na frase, não existe sujeito oculto e também não existe o objeto oculto. Sempre vai ter tudo na frase, não vai estar subentendido como a gente tem no português, tá? Então aqui no português poderia estar só estávamos perdidos. Onde estávamos? Estávamos perdidos. No inglês tem que ter o we aí, ó. Where were we? Where were we? É trava-língua, hein? We were lost. Então, a diferença do where, onde, para were, que seria o verbo to be no passado. É importante a gente pegar essas diferenças, ó. You bought a lot of things. You bought a lot of things. Então, você comprou um monte de coisas, né? Passado verbo buy. Aqui, lost é o passado verbo lose, né? Que é perder, tá? Aqui, I thought that you had went to the shopping mall. I thought that you had went to shopping mall, né? Então eu pensei que você tinha ido ao shopping, ó. Então passado do verbo pensar, think, fica thought, né? Passado do verbo have, had. Passado do verbo go, went, né? Então numa mesma frase, vários verbos no passado irregular aí, tá? Pra gente ver como que eles são utilizados na real, tá bom? Bem, vamos continuando. Então, simple past com frases interrogativas ou negativas. Então aí já falamos de várias coisas relacionadas à viagem. E vamos continuar falando. Tem várias palavras aqui que a gente vai usar. Palavras e frases que a gente usa em viagens na real, tá? Ó, então aqui, ó. Não temos o verbo to be. Então nós somos obrigados a usar o auxiliar did em frases negativas ou interrogativas, tá? Então, quando não temos o verbo to be, que é was ou were, em frase negativa, nós somos obrigados a usar o auxiliar. E no simple past nós temos felizmente só um, que é o did, tá? Então aqui numa pergunta, ó. Did she buy the tickets? Did she buy the tickets? Então, ela comprou as passagens? Né? Então aqui, ó, perceba que o buy voltou para a forma original dele. Por quê? Porque quando a gente usa o auxiliar ele já está falando qual que é o tempo dessa frase. Por exemplo, se fosse simple past, se fosse uma frase no presente, eu usaria o does ou do, certo? Aqui no passado não. No passado eu vou usar o did. Por quê? Porque eu só tenho did como o did é auxiliar só do passado. Então eu só tenho ele. Tá? Então se na frase tem o did, você já sabe que é uma frase no passado. Então eu não preciso conjugar uma frase no passado, o verbo no passado. Né? Seria uma repetição. Né? Não teria sentido. Então, quando eu uso auxiliar, fica bem mais fácil. Você nem precisa lembrar a conjugação do verbo no passado. É só você saber usar o auxiliar, né? Então, você vai usar o auxiliar aonde? Antes do sujeito, tá? Olha lá. Did she buy the tickets? Lembrando que a gente sempre vai colocar o verbo, quando a gente vai fazer a pergunta, o verbo antes do sujeito. Né? Então, quando é verbo to be, quando a gente tem o verbo to be, a gente usa ele mesmo, a gente só troca a posição, a gente vai colocar ele antes do sujeito. Agora, quando não for um verbo que serve de verbo to be, no caso buy aqui, que é o verbo comprar, aí a gente vai ter que colocar o verbo auxiliar.
O verbo auxiliar é o did antes do sujeito, tá? Então, did she buy the tickets? Então, ela comprou as passagens. E aqui outro exemplo, na negativa também a gente é obrigado a usar o did, mas aí vai ficar did not ou didn't, né? Então, you didn't bring the luggage. You didn't bring the luggage. Você não trouxe a bagagem. Eu imagino minha esposa falando isso pra mim, né? Porque ela nunca esqueceria. Isso daí é coisa de nós homens esquecermos, né? Nós temos essa facilidade. Bem, então trouxe mais exemplos pra você aqui, ó, de coisas que eu queria falar, uma curiosidade, ó, de como que é assento do corredor, né? Assento do corredor a gente vai pensar, a gente é corridor seat. Corridor seat, não, aisle seat, tá? Então, I prefer the aisle seat. Eu preferia o assento do corredor, a cadeira do corredor, tá? Então, a cadeira da janela já tem o mesmo nome, window, tá? A gente usa o window, então window seat, né? O assento da janela, tá bom? Agora, uma pergunta característica aí do cunhado, né? Da cunhada, você vai chegar, vão perguntar, né? Did you bring any souvenir? Did you bring any souvenir? Você trouxe alguma lembrancinha pra mim? Did you bring any souvenir? Né? Então aqui eu tô falando mais alguma palavra aí que está relacionada a viagens. E aqui, ó, tem o esquema do Simple Past, tá? Então lembrando que esse material aqui que eu estou usando até para falar com você aqui, que é a minha pesquisa, eu vou deixar para você em PDF aqui na descrição, tá? Então, acho que é um diferencial aqui do meu canal, que eu vejo em alguns canais do exterior fazendo isso, sempre está dizendo alguns materiais em PDF para você poder estudar depois, né, do vídeo. Então, também esse material que eu estou usando aqui para dar essa aula, também tem aqui para você depois dar uma lida depois do vídeo, para você gravar ainda mais essas informações, tá? Então, esse esquema é bem legal, ó. Então, aqui tem o esquema do Simple Past, tá? Então, para você saber como conjugar uma frase no Simple Past, você primeiro tem que saber se a frase está na afirmativa. Então, se ela está na afirmativa, você vai manter a conjugação do verbo no passado para qualquer pronome. Então, se final é de, ele vai usar para I, ele vai usar para he, vai usar para she, vai usar para they. Tá? Não tem uma discriminação. Tá? Não tem uma conjugação diferente que nem no Simple Past. Eu tenho uma conjugação diferente quando termina com S ou IS, quando é a terceira pessoa do singular, né? Tem uma conjugação diferente. No Simple Past, felizmente não, tá? É a mesma conjugação para todas as pessoas. A única que muda é a conjugação do verbo to be, que é was e were, como eu já expliquei para você, tá? Agora, quando a frase não é afirmativa, tá? Então, quando ela não é afirmativa, ou ela é negativa ou ela é interrogativa, tá? Então, quer dizer, aí eu tenho que fazer essa pergunta, tá? Se a frase ela é interrogativa ou negativa, ela tem verbo to be? Se ela tiver o verbo to be, eu vou alterar a posição do verbo com o sujeito, como eu falei para você, se ela for negativa, se ela for interrogativa. Se ela for negativa, eu só vou acrescentar o not, tá? Agora, no caso aqui, se ela não tem o verbo to be, eu sou obrigado a colocar o auxiliar, mas eu vou falar a mesma coisa, vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o verbo auxiliar aonde? Antes do sujeito, quando eu for na interrogativa. Quando eu for na pergunta, eu coloco antes do sujeito. Quando for na negativa, não. Quando for na negativa, eu vou colocar ele na posição normal mesmo, antes do not. Então, eu vou acrescentar o not e vou colocar ele antes do not. Então, sempre usar o auxiliar e o not. Legal? Mas aí é depois do sujeito mesmo, tá? Não precisa colocar antes. Legal? E aí, tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Mas se você gostou dessa aula, por favor, ó, deixe seu like aí nesse vídeo, compartilhe com quem você quiser, com aquelas pessoas que estão aprendendo inglês, tá querendo desenvolver melhor o inglês, tem alguma dúvida aí no Simple Past, ou de vocabulário utilizado em viagens, tá? Indica para essa pessoa, se a pessoa tá planejando viajar para fora, ó, compartilha esse conteúdo, com certeza ela vai gostar, sempre vai ter alguma coisa diferente que ela ainda não viu nesse vídeo, tá? Também peço que você se inscreva aí no meu canal, tá? E venha fazer parte aí da turma aí do Inglês Mais Fácil com o Teacher Lucas, para você sempre receber novidades sobre o idioma inglês, tá? Agora, se você quiser aprender mais, realmente, eu tenho um curso para indicar, que é o curso da Alessil Alvino, que é Inglês com a Gringa, tá? Então, nesse curso você vai ter o inglês básico, inglês intermediário, inglês avançado, tá? Tem vários bônus, vira e mexe tem inglês para negócios, inglês para viagem, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, tá? E se você comprar com esse link que está na minha descrição, você vai ter suporte ao meu WhatsApp, tá? Então você vai
conseguir conversar comigo, tirar qualquer dúvida, tá? Então você entra nesse link primeiro, você vai entrar no link, vai ter todas as informações que você precisa, vai entrar no site da Alicil, tá? Gostou? Comprou, você vai ter acesso ao meu suporte, e o suporte dela também, então, quer dizer, você vai ter um suporte completo para você aprender a desenvolver o inglês. Combinado? Então, te aguardo no próximo vídeo, hein? See ya!